como tudo começou, a minha paixão pela filmagem de casamento. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Luciano Henrique e eu trabalho com vídeos de casamento. E hoje eu vou falar para vocês como tudo começou, quando surgiu a minha paixão pela fotografia. E faz tempo, hein? Eu lembro que eu deveria ter uns 14, 15 anos, eu estava na casa dos meus padrinhos e eu fuçando lá a estante dele cheia de livro, me chamou a atenção 3 livros de capa dura, grosso, e eu peguei um desses livros, sabe? E eu comecei a folhear, comecei a olhar, e o legal é que aquele livro, ele tinha muitas fotos, mas fotos antigas, sabe? Fotos de 1920, 1930, então ele contou detalhadamente a história da fotografia, e aquilo foi despertando a minha curiosidade. Quando eu completei meus 18 anos, um dos meus primeiros empregos foi trabalhar numa empresa de fotografia. Deus abençoou a minha vida assim tão grandemente que um dos meus primeiros empregos foi trabalhar como laboratorista. O que é um laboratorista? Eu revelava a fotografia, eu ficava lá no laboratório, pegava aqueles filmes negativo, colocava na máquina, processava e aí depois eu imprimia as fotos. E o que é legal? Antes de trabalhar, eu já tinha feito alguns cursos à distância. Antigamente, sabe como que se você fazia curso à distância? Era pelo Instituto Universal Brasileiro. Eu comprei esse curso, recebi umas caixas, essa caixa vinha papel fotográfico para você poder aprender a revelar, vinha livros, apostilas, você tinha que fazer prova e mandar tudo pelo correio. Então, antes de trabalhar nessa empresa, eu já dominava praticamente a técnica da fotografia. Porém, tudo na teoria. Nunca tinha praticado, nunca tinha comprado uma câmera. E foi através dessa empresa que eu tive a oportunidade de comprar a minha primeira câmera fotográfica. E, gente, vocês não vão acreditar, mas eu gastei todo o meu salário para comprar a minha primeira câmera. Eu, com aquela máquina fotográfica, eu já sabia o que era abertura, o que era velocidade, diafragma. E eu louco para colocar em prática tudo aquilo que eu sabia na teoria. Só que eu era muito tímido para fotografar. Não tinha coragem de fotografar as pessoas, eu tinha vergonha de pedir para as pessoas fotografarem. Aí o que meu patrão fez? Ele me obrigou a aprender a tirar foto 3x4. Cara, eu tinha que tirar foto 3x4 das pessoas que iam lá nas empresas para fazer foto de documento. E eu tinha muita vergonha. Meu patrão era um espanhol, bravo, e eu tinha medo, ele sempre me dava bronca. Não, menino, você está fazendo errado. Não, menino, faz isso, faz direito. Ele dava bronca porque ele sabia que a gente tinha potencial. Ele via em mim uma pessoa que tinha talento para fotografar, só que eu estava com vergonha e foi desenvolvendo. Então, uma foto 3x4 eu ia tirar, uma outra, até que a prática, me ajudou a ter a perfeição daquilo que eu fazia. E aí, eu lembro que eu acho que eu já estava com uns 20, 21 anos e eu saí dessa empresa. Fui me aventurar numa outra empresa. E a fotografia ela ficou meio que de escanteio na minha empresa. A máquina fotográfica ficava guardada, porém eu não tinha tempo mais de trabalhar com isso. Até que em 2002, isso foi bem na Copa do Mundo, que o Brasil foi campeão, eu consegui um emprego numa outra empresa de fotografia. Era a minha paixão, eu via pesquisando nos jornais, nas revistas, emprego. E para mim tinha que ser uma empresa que trabalhasse com fotografia. E graças a Deus apareceu uma oportunidade numa outra cidade e essa empresa ela abriu assim a minha mente de uma maneira fantástica. Essa empresa ela trabalhava com casamentos na época, ela fazia fotografia e filmagem de casamento. Só que eu vivia no meu mundinho de laboratório. Eu não trabalhava com casamentos, eu ficava revelando fotos para clientes normais, consumidores normais. Até que um dia surgiu uma oportunidade de eu ser o laboratorista oficial. Eu já estava há mais ou menos 2 anos, em 2004 isso, e aí eu já estava com experiência, então eu já revelava fotos de fotógrafos profissionais. E o legal é que tinha fotógrafos que faziam questão de que eu revelasse as fotos deles. Chegou o início de 2005, e aí é onde eu achei que minha vida ia andar tudo para trás. O que aconteceu? Essa empresa, de repente, do nada, ela fechou as portas. Imagina só, 10 funcionários indo trabalhar, quando chega lá, tudo fechado, um papel
dizendo que a empresa faliu. Como assim? Essa empresa faliu, nós ligamos para o nosso patrão, ligamos para outras pessoas, ninguém sabia de nada. De fato, o dono da empresa, ele sumiu no mercado e isso nos deixou super preocupados. O que eu fiz? Eu tinha um contato do irmão do dono da empresa e eu fui até ele. E ele veio conversar comigo, o patrão da empresa, e falou: Luciano, a situação é essa, eu estou indo embora do Brasil, infelizmente eu não vou conseguir pagar todo mundo, mas eu vou conseguir te pagar. Eu vou te dar um computador, sabe aquele computador que nós acabamos de comprar? Na época ele tinha comprado um computador que era a última geração e a empresa estava tentando investir em edição, em filmagens. Ele me deu esse computador, só que eu não sabia mexer com o computador, eu sabia revelar fotografia, não trabalhar com edição. E na verdade a edição estava engatinhando, era o início do início da edição naquela época. O que eu fiz? Eu peguei esse computador e levei para minha casa. E ali, cara, o que eu faço? Eu só sei revelar foto, eu não sei editar. E aí eu conversando com um dos fotógrafos, que era cliente, ele abriu as portas para mim. Ele falou: Luciano, você é um cara super gente boa, dedicado, trabalhador, e eu quero te ajudar. Eu falei: Tavares, eu não sei filmar, eu não sei mexer com filmador, eu não sei trabalhar com isso. Ele falou: não esquenta a cabeça, eu vou te ensinar. O que o Tavares fez? Ele financiou para mim uma filmadora na época, uma filmadora de 7, 8 mil reais. E como que eu fiz? Eu paguei essa filmadora trabalhando para ele. E na época ele me pagava muito bem. Então em um ano eu consegui pagar essa filmadora. E foi aí que eu comecei a aprender a filmar. E como que eu aprendi a editar vídeos? O Alexandre me ensinou a editar e eu editei no início partos, sabe? Partos, eu nunca tinha visto parto. E ele falou: Luciano, você quer aprender? Você vai aprender, eu vou te ensinar, só que você vai começar do início, você vai aprender parto. Uma edição de um parto, hoje você edita em 1 hora. Naquela época eu demorei 1 semana. E eu nunca vou esquecer, eu ganhava R$60 por cada edição. Então eu tirava R$60 por semana, é isso mesmo, eu tirava R$60 por semana, mas eu queria aprender. E outra, o que eu fazia? Eu morava a mais ou menos 35, 40 quilômetros de distância e eu não tinha dinheiro para pagar ônibus e nem carro, nada. Eu ia de bicicleta todos os dias, pedalava 40 quilômetros para chegar no destino e mais 40 quilômetros para voltar para minha casa. Isso era de segunda a sexta-feira, debaixo de chuva. Eu nunca vou esquecer dessa época. Eu fui amadurecendo, eu fui aprendendo e nesse sistema eu falava para os dois: Alexandre, Tavares, eu tenho um sonho de montar a minha própria empresa. Eu moro na minha cidade, lá não tem ninguém que faça um vídeo igual a esses e eu tô querendo aprender. E depois que eu terminar de aprender tudo isso daqui, eu vou querer desenvolver o meu trabalho para minha própria empresa. Aí veio 2005, setembro de 2005. Eu tenho um amigo, o nome dele é Lucas, e ele ficou sabendo que eu estava trabalhando com isso, que eu editava vídeos, só que não era casamento, e que eu fazia freelances de casamento. Ele perguntou para mim: Luciano, você faz a filmagem do meu casamento? Eu falei para ele: não, você tá louco. Ele falou: não, cara, faz a filmagem do meu casamento. E aí ele foi me incentivando a que eu fizesse o casamento dele. E aí eu falei para ele: vamos fazer o seguinte, eu conheço alguns fotógrafos tops, trabalhei com eles, eu tenho contato de uns 2. Nós podemos chamar eles vão fotografar o seu casamento. Como eu faço filmagem, eu vou chamar o Tavares para ir junto comigo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o seu casamento e vou fazer como um portfólio para mim. Você não precisa pagar nada e eu faço para você. Aí ele falou: não, Luciano, eu vou te pagar, até porque você precisa pagar os fotógrafos, eu vou te pagar. No fim ele pagou, deu para mim pagar os 2 fotógrafos, deu para mim pagar o Tavares, ainda sobrou um dinheiro para poder depois comer uma pizza, enfim. E aí foi o meu primeiro casamento. E acreditem, gente, na cidade que eu morava, cidade de Santos, a igreja mais imponente, a igreja que chama mais atenção, se chama Igreja do Imbaré, bem localizada lá na cidade, linda essa igreja. E acreditem, eu fui trabalhar no meu primeiro casamento logo na igreja que muitos fotógrafos temiam, porque ela era muito escura, ela era muito grande, tem que ter muita técnica para poder fotografar, porque ela é muito grande, cara. E imagina como que eu fiquei no primeiro dia. Gente, eu nem subia no altar, eu morria de vergonha. O Tavares tinha mais experiência do que eu, então eu pedi para ele segurar o casamento. Só que eu fiz? Como eu sabia que tinha uma pessoa mais experiente do que eu no casamento, eu fiquei mais solto para tentar fazer algumas imagens diferentes. E foi assim que começou. Aí eu editei um vídeo, nunca tinha editado o casamento,
mas eu peguei algumas referências do Alexandre. Ele me passou alguns casamentos que ele fazia na época, e aí eu fui construindo o meu primeiro vídeo. Gente, o DVD ficou com 2 horas de duração, foram um DVD duplo, um DVD de cerimônia e um DVD da festa. E eu entreguei para o meu amigo Lucas e Daniele, meu primeiro casamento, 25 de setembro de 2005. No final de 2005, no início de 2006, eu comecei a ver que estava aparecendo alguns contatos, até que na metade de 2006 eu quis profissionalizar o meu negócio, porque eu estava atendendo em casa e às vezes eu na época não me sentia à vontade, e eu sempre tive um sonho de ter algo próprio, um escritório onde eu pudesse atender cliente com privacidade, com segurança. E aí eu consegui alugar o meu primeiro escritório na Praia Grande, nunca vou esquecer, R$550 o aluguel. Gente, e aí o que eu fiz? Eu consegui um empréstimo do banco, eu fui lá, comprei sofá, comprei televisão, comprei mesa, e eu montei todo o escritório do jeito que eu sonhava. E assim foi o início da minha jornada em 2005, 2006, 2007. Chegou o ano de 2010, final de 2010 para 2011, foi aí onde eu decidi parar de trabalhar com fotografia e começar a me dedicar somente a vídeos de casamento. Naquela época eu fazia as duas coisas, eu tinha equipe, tinha funcionários, pegava 2, 3, até 4 casamentos no mesmo dia, já aconteceu. Eu tinha um sócio, na verdade a gente tinha uma equipe de quase 10 profissionais, então a empresa estava assim, bombando, né? Só que eu não conseguia entregar qualidade, eu estava trabalhando muito no automático e aquilo estava me incomodando e eu não estava conseguindo entregar algo de autoria, algo que me satisfazesse. Aí eu tomei uma decisão radical que mudou completamente a minha vida, a minha história, e naquela época, quando eu tomei essa decisão, todo mundo falou que eu ia fechar, que eu ia falir, que eu ia surtar, o Luciano tá louco, manda aprender, porque o que acontece? Quando eu parei de trabalhar com a fotografia, eu deixei de gerar receita com quase 70%, 80% do meu faturamento, porque a empresa, o que atraiu o cliente era a fotografia, sempre foi fotografia. As pessoas saíam de casa para ver fotografia, não para ver filmagem. Naquela época não tinha esse conceito de fazer só filmagem de casamento. Era a fotografia e o vídeo era quase um brinde, um bônus, era um complemento. E aí é onde eu vi um nicho. O que eu vi? Eu vi uma oportunidade. Se eu conseguisse fazer algo diferente, algo que despertasse a atenção dos noivos, algo que realmente fosse incrível, eu ia conseguir vender a filmagem. O que eu fiz? Parei, dispensei os funcionários, parei com a fotografia. E aí eu fui investir num equipamento que mudou tudo, que era um equipamento que fazia filmagem, só que era uma máquina fotográfica. Isso em 2010 para 2011. Era super novidade. Eu fui participar de um congresso no interior de São Paulo. Foram pouquíssimas empresas do Brasil que participaram desse projeto único na época. E através desse projeto eu falei, cara, é isso que eu quero fazer e é isso que eu vou fazer. Eu vendi alguns equipamentos e investi em máquinas fotográficas. Todo mundo falou que eu era louco, porque na época ninguém fazia filmagem com máquina fotográfica. Era tudo filmadora. E aí, o que eu fiz? Com a máquina fotográfica, eu fiz um vídeo diferente. Um vídeo de 10 minutos, um vídeo de 12, com uma linguagem diferente, com uma edição diferente. Quando eu comecei a publicar os vídeos, na época o Facebook já estava começando a bombar, cara, todo mundo ficou louco. Aí teve uma oportunidade de participar de uma feira de noivas em Santos e eu entrei. E quando eu entrei, eu levei 2 vídeos diferentes. Todo mundo que passava na frente do meu stand olhava, empresas concorrentes, os noivos, e aí todo mundo fala, nossa, mas esse filme é americano, esse filme é gringo, que diferente. E aí eu expliquei que era técnica, eu expliquei que ali eu era especializado em filmagem de casamento, a minha cabeça e o meu foco era só vídeo de casamento. Eu não tinha que ficar preocupado com a fotografia, eu não tinha que ficar preocupado com uma equipe grande, era totalmente o meu trabalho e mais um assistente. Bom, aí em 2014, 2015 chegou, e é onde eu fiquei louco porque eu participei de uma outra reunião de novo e era filmagem de casamento em 4K. De novo, era pioneiro, pouquíssimas empresas do Brasil participou e ali eu vi que era a tendência. Eu falei, cara, eu preciso fazer, porque filmagem de casamento eu creio que é o futuro.
E aí o que eu fiz? Eu vendi todos os equipamentos que eu tinha, lentes, câmeras, acessórios, para poder comprar uma câmera e uma lente em 4K. E aí eu consegui pegar, e meu primeiro casamento em 4K foi no dia 10 de outubro, se não me engano, mas foi em outubro de 2015, do casal Raíssa e Gustavo. Tá passando aqui um pedacinho, um trechinho para vocês verem. Esse foi o primeiro casamento gravado em 4K na região de Santos, Baixada Santista, e eu creio que até perto do estado de São Paulo, porque naquela época ninguém fazia filmagem em 4K. E quando eu vi a qualidade de imagem, gente, vocês não têm nem ideia, eu não tinha como assistir um vídeo em 4K. Eu editei, produzi, só que eu queria assistir. Imagina, e eu tava louco para assistir, e aí a minha esposa me deu uma ideia, ela falou, pô, por que a gente não vai lá nas Casas Bahia e fala que a gente vai comprar uma TV em 4K e só compra se funcionar o vídeo. Aí nós colocamos no pendrive e fizemos uma cópia, levamos lá na Casas Bahia, só que o vídeo não funcionava, não dava certo e eu queria assistir. Aí eu liguei pro meu professor e ele falou para mim, não, Luciano, você tem que gravar num HD por causa da velocidade, isso e aquilo. Aí nós gravamos no HD, levamos numa outra loja Casas Bahia e aí funcionou, gente. Enquanto o vendedor estava louco para me vender uma televisão de 10 mil reais, meus olhos brilhavam com a qualidade de imagem. Gente, que incrível, surreal. E ali parecia que eu tinha ganho um novo brinquedinho, gente. Então essa foi a história, tá? Eu contei lá do início a minha paixão pela fotografia. Eu comprei minha primeira câmera fotográfica, eu montei a minha empresa no início com a ajuda de alguns amigos, eu aprendi a filmar, aprendi a editar, trabalhei, ralei pra caramba para conseguir construir tudo o que eu consegui até hoje. E graças a Deus nós estamos completando 15 anos de empresa. Nós trabalhamos com aquilo que nós gostamos. Fazer casamento, gente, vocês não têm ideia, é uma das coisas mais legais do mundo, porque você trabalha com pessoas felizes, pessoas se divertindo, é o momento mais feliz daquele casal e é uma maravilha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, essa é a minha história, a minha paixão e muito obrigado.